Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Rafael Figueiredo e hoje vamos dar continuidade ao tópico de zeros de funções. Bem, o objetivo desse tópico é resolver problema desse tipo. Encontrar um valor de x tal que f de x é igual a zero, ou seja, as raízes dessa função f. Em raros casos é possível obter as raízes exatas de f, como ocorre, por exemplo, se f fosse um polinômio fatorável. Quando isso não for possível, nós podemos adotar técnicas numéricas para aproximar essa solução, em alguns casos tão próxima da solução exata quanto a gente deseja. Bem, tem dois passos fundamentais para estimar essa solução numericamente. A primeira é o isolamento da solução de interesse em um dado intervalo, e o segundo passo é o refinamento da solução, que nada mais é do que a aplicação dos métodos numéricos. Esses são os três métodos da ementa que a gente vai estudar. Todos eles são métodos iterativos. Que funcionam da seguinte forma: a partir de uma aproximação inicial x0, ele vai gerar uma sequência de aproximações cada uma delas calculada usando informações da iteração anterior. E tais esquemas possuem determinadas condições para serem aplicados com garantia de convergência para a solução da equação f de x igual a zero. Ou seja, se os pré-requisitos de cada método forem atendidos para a aplicação deles, vamos ter que, no limite de k tendendo ao infinito, xk vai tender à solução exata. Assim, na aula de hoje, vamos estudar o primeiro passo, que é o isolamento da solução de interesse em um intervalo, e qual que é a importância desse passo no processo de estimar as raízes de f. O isolamento consiste na determinação de um intervalo I, que vai de A até B, pequeno o suficiente e que contenha a solução de interesse, ou seja, o x tal que f de x seja igual a zero. Além disso, é muito importante que esse intervalo contenha uma única solução. Por que a unicidade da solução é importante? É um pré-requisito dos métodos para garantir a convergência. A construção e aplicação de alguns métodos é baseada nessa hipótese e também é uma condição para o método numérico convergir para a raiz de interesse, caso f possua mais do que uma raiz. Por exemplo, no problema do arqueiro da aula passada, onde gostaríamos de determinar a inclinação de lançamento da flecha para atingir o alvo em cheio, com aqueles dados iniciais considerados, no intervalo de 0 a π sobre 2, temos duas raízes para f. A primeira, aqui está no primeiro subintervalo de 0 a π sobre 8, a trajetória da flecha é descrita por essa curva em verde. E a segunda raiz está no subintervalo de 3π sobre 8 a π sobre 2, é descrita por essa curva em azul. Suponha que o arqueiro esteja em um galpão com a altura do teto de aproximadamente 10 metros. A segunda solução, que é descrita pela trajetória da curva em azul, é inviável de ser aplicada. Assim, a única solução que nos interessa seria a raiz que está no subintervalo de 0 a π sobre 8.
Bem, no passo do isolamento da raiz, existem alguns resultados teóricos que podem nos auxiliar nesse processo. O primeiro dele é o Teorema de Bolzano, que diz que se uma função f assume valores de sinais opostos nos extremos de um intervalo AB, ou seja, f de A vezes f de B é menor que zero, então existe pelo menos um ponto x barra dentro desse intervalo, tal que f de x barra é igual a zero. Ou seja, ele é raiz da função f. Além disso, os pré-requisitos para a aplicação dos métodos exigem que a raiz seja única dentro desse subintervalo AB. Então, com isso, a gente tem mais um resultado que pode nos auxiliar a fazer essa verificação, que seria avaliar os sinais da derivada da f dentro desse intervalo. Ou seja, se f preservar o sinal dentro do intervalo AB, então existe um único ponto x barra, tal que ele é raiz da f. Por que isso é verdade? Vocês conseguem responder essa pergunta? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. E aí, conseguiu? Conseguiram? Bem, isso é verdade porque não sei se vocês se recordam das aulas de cálculo 1. Se f' preservar o sinal num dado intervalo, quer dizer que a função é crescente ou decrescente nesse intervalo. Com isso, se as hipóteses do teorema de Bolzano forem satisfeitas, f for contínua e tiverem sinais opostos nos extremos do intervalo, e f preservar o sinal, então a função vai cortar o eixo x em apenas um ponto nesse dado intervalo. Bem, esses resultados nos dias de hoje têm mais aplicação teórica do que prática, uma vez que o acesso a programas de plotagem de gráficos está bem facilitado. Porém, é a base do primeiro método que será trabalhado mais adiante, que é o método da bissecção. E é uma ferramenta também que pode auxiliar vocês, caso vocês não tenham acesso a esse tipo de ferramenta, que seria um programa de plotar. Mas como estamos nesse período de aulas remotas, procurem instalar algum programa para visualização de funções, para vocês plotarem o gráfico e avaliarem o número de raízes dentro de um dado intervalo. Vamos ver alguns exemplos. Considere essa função f de x igual a exponencial de menos x menos seno de 3πx no intervalo de 0 a 1,5. Ou seja, nesse caso, a é 0 e b é 1,5. Essa função é contínua para qualquer x. E além disso, f de A é positivo e f de B é negativo. Segue pelo teorema de Bolzano que f tem pelo menos uma raiz nesse dado intervalo. Só que, plotando o gráfico, podemos perceber que ele possui 1, 2, 3, 4, 5 raízes. Ou seja, antes de aplicar algum método numérico para estimar alguma raiz específica, teria que isolar cada uma dessas raízes em algum outro subintervalo. Bem, um outro exemplo seria essa função f de x igual a x ao quadrado menos exponencial de menos x vezes cosseno de 2πx no intervalo de 0 a 1. A, nesse caso, é 0 e B, 1.
Essa função também é contínua para qualquer x. Nesse caso, f de A é negativo, f de B é positivo e satisfaz as hipóteses do teorema de Bolzano, Então, pelo teorema, sabemos que tem pelo menos uma raiz nesse intervalo. E fazendo o gráfico, podemos confirmar que isso é verdade. No entanto, sem fazer o gráfico, não poderíamos afirmar nada. Porque nesse intervalo de 0 a 1, a derivada da f não preserva o sinal. Um outro exemplo é f de x igual a x menos cosseno de 2x no intervalo de 0 a 1. Essa função também é contínua para qualquer x nos reais. Além disso, f de A é negativo e f de B é positivo. Logo, satisfaz todas as hipóteses do teorema de Bolzano. Mas, sem fazer uso de gráfico, como essa é uma função mais simples, temos que a derivada de f é igual a 1 mais 2 vezes seno de 2x. Para x no intervalo de 0 a 1, essa função, a f' preserva o sinal? Bem, esse primeiro termo é constante, é positivo. E seno de 2x, nesse intervalo também, de 0 a 1, também é positivo. Logo, a f' preserva o sinal, ela é estritamente positiva nesse intervalo de 0 a 1. Com isso, sabemos que essa função é uma função crescente. E como as hipóteses do teorema de Bolzano são satisfeitas, temos garantia que tem uma única raiz dentro desse intervalo. O que a gente pode ver, comprovar com esse gráfico. Aqui seria o ponto A, aqui seria o ponto B, aqui f de B, que é positivo, aqui f de A, que é negativo, o zero está aqui, nessa reta. Aqui é a região onde está a nossa raiz, certo? E como f preserva o sinal, que é estritamente positiva, podemos ver que essa função é crescente nesse dado intervalo. E se f de A vezes f de B for positivo, num dado intervalo AB? Sem fazer uso de gráfico, apenas uma das situações pode ocorrer com relação ao número de raízes da f. Pode possuir duas ou mais raízes, uma única raiz ou nenhuma raiz. Vejamos alguns exemplos. Nessa situação, o eixo x está aqui, f de A é positivo, f de B também é positivo e possui duas raízes nesse intervalo de 0 a 1. Um outro exemplo é uma outra f nesse subintervalo de 0 a 1, aqui está o eixo x, em que a curva, a f de x nessa região, apenas tangencia o eixo x em um ponto aqui. Esse é um caso que tem uma única raiz, só que não satisfaz as hipóteses do teorema de Bolzano.
Mas vocês podem usar os conhecimentos adquiridos nas aulas de cálculo 1 para obter esse ponto aqui. Pensem aí como vocês fariam. Esse ponto, nesse caso aqui, nessa situação, é um ponto de quê? Esse zero dessa função f seria um ponto de mínimo local nesse intervalo. Então, vocês podem usar os conhecimentos de cálculo para reescrever esse problema num outro problema para encontrar zero de funções e determinar essa raiz desse ponto, dessa f de x. E um outro exemplo em que não tem nenhuma raiz. O eixo x está aqui, isso é um pouquinho torto. O eixo x está aqui, ele não toca em nenhum ponto, essa curva, a de f nesse intervalo de 0 a 1, não toca o eixo x em nenhum ponto. Então, nessa situação, f de 0 e f de 1 é positivo, mas não temos nenhuma raiz nesse caso. Existe uma outra técnica de isolamento que vocês podem utilizar, que consiste em transformar a equação f de x igual a zero em uma outra equação equivalente, como g de x igual a h de x. Isso só é possível se f for a soma de g de x menos h de x. Bem, essa técnica é utilizada quando vocês não têm acesso a um programa de plotagem de gráfico e não conhecem também o comportamento da função f. No entanto, conhecem, no caso, onde vocês conhecem o comportamento da g e de h, se g e h forem funções mais simples. Então, nesse caso, o ponto de interseção das curvas g e h é um ponto também que é raiz da função da f. Vejamos um exemplo. Se f for exponencial de menos 2x menos ln de x quadrado mais 1. Então, podemos escrever g como exponencial de menos 2x e h como ln de x quadrado mais 1. Sabemos que essa g aqui é uma função decrescente e que essa h é uma função crescente. Ou seja, se elas se interceptarem, elas vão se interceptar em um único ponto. E nesse caso, esse ponto fica nesse subintervalo de 0,5 a 0,7. E esse é o ponto de interseção, que seria o x barra, e esse ponto também satisfaz, ele também é raiz da equação da f. Em resumo, o passo do isolamento da raiz consiste em determinar um intervalo AB, onde a função f é contínua e contém uma única solução para f de x igual a zero. Vimos três estratégias para determinar esse intervalo. A primeira é o uso de um programa de plotagem de gráfico. A segunda é verificar as hipóteses do teorema de Bolzano e avaliar o sinal da derivada dentro desse intervalo. E a terceira estratégia, quando possível, é reescrever f como a soma de duas funções mais simples em que você saiba o comportamento dessas curvas. Assim, o ponto de interseção entre uma curva g e uma h seria também o ponto onde f de x é igual a zero. Vamos resolver o seguinte problema. Queremos mostrar que f de x igual a x menos exponencial de menos 2x igual a zero possui exatamente uma única raiz e que essa raiz está no intervalo entre 0 e 1.
Sem fazer o uso de softwares para plotar gráfico, podemos usar uma das duas estratégias, das outras duas estratégias que a gente aprendeu. Vamos fazer a primeira análise pelo teorema de Bolzano. Temos que f no intervalo de 0 a 1 é contínua. Satisfaz a primeira hipótese. E f de a, que nesse caso é 0, é igual a 0 menos exponencial de menos 0, que é igual a menos 1, que é negativo. Enquanto que f de b, que é 1, é igual a 1 menos exponencial de menos 2, que é aproximadamente ali 0,8647, que é positivo. Logo, f de 0 vezes f de 1 tem sinais opostos nos extremos do intervalo, satisfaz todas as hipóteses do teorema de Bolzano, então ele nos garante que nesse intervalo essa função f tem pelo menos uma raiz. Agora vamos analisar o sinal da derivada. Nesse caso, a derivada de f em relação a x é 1 mais 2 vezes exponencial de menos 2x. 1 é constante, é positivo, e exponencial de menos 2x também é positivo para qualquer valor de x. Logo, a derivada sempre é positiva, ela preserva o sinal. Com isso, podemos concluir que, pelo teorema de Bolzano e a análise do sinal da derivada, f de x possui uma única raiz no intervalo de 0 até 1. Caso a f' não preservasse o sinal dentro do intervalo AB, vocês poderiam usar, nesse caso, a última estratégia vista nessa aula, que seria reescrever f como a combinação de duas funções mais simples. Para esse exemplo específico, poderíamos chamar g de x igual a x e h de x igual a exponencial de menos 2x. São duas funções simples e, sem fazer uso de nenhum programa de plotagem, conseguimos esboçar o gráfico de ambas as funções. Desenhando os eixos aqui, o eixo x, o eixo y, definindo o ponto 1 e 1, temos que a função g vai passar pela origem e por esse ponto 1 e 1. Enquanto que a função h, exponencial de menos 2x, é descrito por essa curva em verde e tem esse comportamento. Nesse caso, podemos observar que a g na origem é 0 e no ponto em x igual a 1 ela vale 1. E a função h para x maior que 0, ela é sempre menor que 1. Logo, essas duas curvas vão se cruzar nesse primeiro quadrante. Só que a dúvida agora é, elas vão se cruzar no intervalo de 0 a 1?
Bem, como vimos, G é crescente e H é decrescente, então em qualquer ponto do domínio elas vão se interceptar em apenas um ponto. Nesse caso, como f de A, que é 0, e f de B, que é 1, o produto é menor que 0, f de 0 vezes f de 1 é menor que 0, temos que a função f tem um zero, possui uma raiz no intervalo entre 0 e 1. Como vimos pela análise da função g e h que esse ponto é único, então conseguimos concluir que ele está no intervalo entre 0 e 1. Bem, nem sempre vocês precisam fazer as duas análises. Se uma funcionar, não precisa fazer a outra. E se ambas essas estratégias vocês não conseguirem concluir nada por essas duas estratégias, não resta alternativa a não ser utilizar algum programa de plotagem de gráfico para analisar se num dado intervalo possui uma única raiz para a aplicação dos métodos. Finalizamos então o estudo do primeiro passo do isolamento da solução de interesse em um dado intervalo. E na próxima aula vamos estudar o segundo passo, que seria o refinamento da solução, que é aplicar alguma das técnicas numéricas para estimar a raiz da função f com uma dada precisão pré-estipulada. Um abraço, até breve.